ouve-se, diz-se que isto é uma coisa que já vem desde, sei lá, do século XV, século XVI, por aí. Na altura em que havia uma coisa que já ninguém se lembra o que era mecenas. Mecenas que pagavam a artistas para virem às cidades fazerem as suas expressões, seja elas na pintura, na escultura, seja eles até artistas circenses, coisas de teatro, enfim, óperas, havia tudo. Havia malta descarada que pagava artistas para que os artistas pudessem exprimir, quer dentro dos palácios, quer fora dos palácios, para o povo. Era uma coisa ousada na altura, que nunca mais se repetiu e, portanto, pronto, hoje os artistas podem viver daquilo que é uma coisa chamada chapéu. Nós temos sempre um chapéu, ou temos sempre um púcaro, sempre. Isto para dizer que começa nessa altura. Na altura depois acabam os mecenas e as grandes companhias que andavam por aí, que tinham coisas muito populares, acabam por ter que se dividir em pequenas famílias. Vocês, como devem calcular, havia companhias com 200 pessoas. Era como nos exércitos, não é? Era as pessoas que representavam, mas as pessoas também que puxavam os panos, as pessoas que montavam as tábuas, as pessoas que cozinhavam para aquelas pessoas e as pessoas que, como na altura não havia frigoríficos, que davam o pastor ao borrego e à vaca e tal, que andavam a pastorar aquilo, que é para depois, na altura, alimentar aquela gente toda. E, portanto, aquilo era como se fosse um exército. Só que na altura, entretanto, aquilo desapareceu porque acabou os mecenas, não sei porquê, e acabou essa mordomorias e, portanto, acabou. E isto quer dizer que foi-se dividindo em pequenas famílias até chegar quase à família unipessoal, pai, mãe, filho e por aí fora. E as pessoas vão, como havia essas companhias que estavam espalhadas pela Europa e o pessoal que sabia que havia algumas pequenas histórias que eram muito populares e que pegavam com muita facilidade na população, então começaram a redimensionar os espetáculos e a redimensionar os espetáculos para pequenos espetáculos e fazendo aquelas histórias com aqueles heróis que na altura havia aqueles personagens da comédia dell'arte, o Arlequim e todas essas personagens, e havia personagens que o pessoal percebia que eram mais populares uns que outros. E surgiu um herói, eu diria um anti-herói, um herói muito popular. Era um zani, era um estivador que trabalhava nas estivas, nas docas, que vocês conhecem bem a realidade, e que era um trabalho muito árduo e que ele, coitado, só sabia trabalhar, pegar em fartos de palha. Mas ele tinha ambições de ter uma namorada bonita, mas o raio do rapaz só se apaixonava por donzelas ricas em que os pais tinham muito mau feitio. E então ele, coitado, os pais mandavam açoitá-lo e ele, para se safar dos açoites, normalmente tinha uma coisa que ele sabia manejar muito bem, que era uma matraca ou um pau, e que normalmente ia-se safando assim para que isto ia dando alguns jogos muito engraçados e ele safava-se sempre. Há até quem conte que muitas das vezes havia histórias que contavam, e nós chegamos até hoje, chegam-nos histórias de que o povo, coitado, levava sempre no totiço. E muitas das vezes ele até, coitado, para fazer a barba tinha que pagar. Imagine-se, para fazer a barba tinham que pagar. Só que ele não tinha dinheiro para pagar. E então a burguesia dava-lhe, puma, açoitava. E ele, coitado, para se desenrascar, pegava na moca e às vezes lá escapava e batia na cabeça ou batia no corpinho do barbeiro, e o barbeiro lerpava. Mas o barbeiro já tinha chamado a guarda. Depois vinha a guarda. E depois ele batia na guarda. E depois vinha o clero, vinha o padre, para dar a transmissão àquela gente toda. E ele, coitado, ia para o diabo e pumba. E por falar no diabo, aparecia o diabo também. E ele, pumba, batia e conseguia vencer o diabo. E depois vinha a morte. E de repente a morte pegava nele e ele, a estrabuchar, já a chorar, com muita pena da morte, pega no pau e dá na morte e a morte morre. Portanto, ele é um anti-herói, porque as pessoas gostam muito dele, porque ele, no fundo, as pessoas reviam-se naquele anti-herói e acaba por ser um herói da população. Chega até hoje vê-se, e vocês vão ter a oportunidade de ver também, o barbeiro, que é um bocadinho isto, que é um bocadinho a burguesia, o poder
instituído como o polícia ou a guarda, não é? Ou o clero como o padre, ou por aí afora, e ele consegue vencer toda a gente. E portanto, um tipo que é do povo consegue vencer. Portanto, ele é de facto um herói sem capa, um tipo completamente desprotegido, sem superpoderes, a não ser, pronto, vai-se desarriscando com uma moca. Há também algumas histórias que hoje eu vou-vos contar, uma história que é dos papões, não é? Nós normalmente dizemos às nossas criancinhas, os papões, os ladrões, aquelas gente gigantes, vêm aí e metemos medo a toda a gente. E portanto, estamos a falar na Idade Média, estamos a falar do século XVIII, tudo isso fazia muita impressão a muita gente e ao povo, e portanto havia muitos medos, e o nosso herói, que acaba por matar todos esses medos. Portanto, ele de facto é um herói. Duas histórias só que eu vos queria contar já agora, e porque é que nós chamamos Roberto. Há quem diga que no século XVIII, XIX, o rei dá autorização, isto é real, isto é verdade, dá autorização aos cegos para que sejam os únicos a vender literatura nas ruas. Até lá havia os alfarrabistas e os livreiros que viviam nas suas lojas, mas quem quisesse vender na rua, os únicos que tinham autorização, o rei deu autorização aos cegos. Era uma forma deles poderem sobreviver. E havia uma história, chamada Histórias de Cordel, e Cordel porque as histórias eram coladas com cordel e eram colocadas ao ombro ou às cavalitas dos cegos, que eles precisavam de ter um pau para se deslocar, e havia uma história de cordel muito famosa, que era o Diabo e o Roberto, e o Roberto vencia o Diabo. E por isso dizem que pode ser daí, pode ter vindo daí, o facto de haver esta história dos Robertos. Eu prefiro na segunda versão, que é uma versão mais romântica, mais romantizada, em que havia um empresário com a sua, que andava de aldeia em aldeia, de terra em terra, com a sua carroça e as suas marionetas todas penduradas e tal. Na altura não se chamava marionetas, marionetas é um termo francês, vem do lado francês. Nós era bonecos, chamavam bonecreiros e os bonecos. Então vinham os bonecos pendurados e tal, e ele tinha um letreiro chamado Roberto, que o empresário chamava-se Roberto. E daí as pessoas, vem um ano, vem outro e tal, e as pessoas vão se afeiçoando àqueles espetáculos e começam a chamar, lá vem os Robertos, e ficou assim os Robertos. Bom, não se sabe. A verdade é que isto evoluiu nos anos 30, 40, nas nossas feiras, nas nossas romarias. Havia pavilhões enormes com festas. Há quem se lembra ainda da Feira Popular, das últimas manifestações da Feira Popular em Lisboa. Havia um grande pavilhão com espelhos, e havia outro pavilhão também com marionetas e Robertos, e fazia as nossas delícias. E portanto isso foi desaparecendo, e nos anos 70, 80 foram desaparecendo todos os bonecreiros neste país, e agora nos anos 90, 2000, foi-se recuperando essa memória afetiva, e hoje já somos 14, inclusivamente duas mulheres a fazer, uma delas está ali, uma salva de palmas para a Sara, que é uma heroína, que não gosto de Sara. Depois vocês vão ver um magnífico trabalho que ela faz, e há 14 pessoas que conseguem recuperar mais ou menos esta memória. Curioso é que todos nós temos 2 ou 3 histórias que contamos todos igual, é a mesma história. São histórias que vão passando desses anos 70, mas havia outras histórias, mas essas foram aquelas que nós ficámos a conhecer, mas que de repente nós fomos adaptando, mas também fomos contando não só essas histórias à nossa maneira, mas também outras histórias que fomos inventando. E é nisto, já está aos 45 ou não? Faltam 10 minutos. Ainda faltam 10 minutos, já não tenho mais nada para dizer.